Milionário sabotou uma cozinheira de um restaurante de forma cruel para humilhá-la na frente de todos. O que a cozinheira fez deixou todos sem palavras. Charlene Nogueira acordava cedo todos os dias, com o sol mal despontando por entre as montanhas de Serra Azul. A pequena cidade mineira, com suas ruas de paralelepípedos e casinhas coloridas, era seu lar desde que ela se entendia por gente. A calmaria das manhãs ali contrastava com o ritmo acelerado que tomava conta do restaurante de sua família quando o dia realmente começava. O restaurante, um ponto de encontro para os moradores e visitantes da cidade, era a vida de Charlene. Ela cresceu no lugar, observando sua avó cozinhar com tanto amor e dedicação que, desde cedo, soube que também queria seguir os mesmos passos. Sua avó, Dona Olívia, foi a grande responsável por ensiná-la todos os segredos da culinária. Era incrível como a velha senhora transformava ingredientes simples em pratos que faziam qualquer um fechar os olhos de prazer. O tempero mineiro era coisa séria para ela, e Charlene herdou esse cuidado. Não se tratava apenas de cozinhar. Era uma forma de transmitir afeto, de manter a tradição da família viva. E era isso que ela fazia com tanto carinho no pequeno restaurante, que também carregava o nome de sua avó, Restaurante Dona Olívia. Serra Azul era uma cidadezinha charmosa, escondida no coração das montanhas de Minas Gerais. Ali, a vida passava devagar e os costumes eram simples. O restaurante, com suas mesas de madeira rústica e decoração tradicional, atraía tanto moradores quanto turistas que queriam provar a comida caseira, feita no fogão a lenha, que parecia ter um gostinho de infância para muitos. O cheirinho de pão de queijo saindo do forno, o feijão tropeiro borbulhando na panela e o frango com quiabo sendo preparado com esmero faziam parte do cenário diário. Charlene sentia um orgulho imenso de continuar o legado da avó. Ela amava cozinhar e, mais do que isso, amava o que o restaurante representava para a comunidade. Todos ali a conheciam, sabiam o quanto ela se esforçava para manter tudo funcionando e muitos a ajudavam sempre que podiam. O restaurante era mais que um negócio. Era um ponto de encontro para histórias, memórias e, claro, boa comida. Mas os tempos estavam mudando, e Charlene sabia que as coisas não seriam sempre tão simples. Havia um burburinho na cidade de que um grande empresário estava interessado em investir na região. Alguns viam isso com bons olhos, achando que poderia trazer crescimento para a Serra Azul. Mas Charlene se perguntava o que isso significaria para o Dona Olívia. Sua avó sempre dizia que o segredo de um bom restaurante era manter a simplicidade e o cuidado com cada prato. Para Charlene, mudar essa essência seria como trair tudo o que sua família construiu. Entre uma refeição e outra, os clientes comentavam sobre a possível chegada de Rubens Cavalcante, um empresário famoso pelo seu poder no setor agropecuário. Diziam que ele comprava terras e negócios sem hesitar, sempre com a promessa de modernização e lucro rápido. Mas Charlene sentia um aperto no peito ao ouvir esses rumores. Ela não queria que o restaurante da sua família virasse mais uma peça no jogo de um homem que não entendia o valor das coisas simples. Certa manhã, enquanto preparava o almoço, Charlene foi surpreendida por um grupo de homens engravatados entrando no restaurante. Não era comum ver gente assim em Serra Azul, e isso já fez seu estômago dar um nó. O líder do grupo se apresentou como André, assistente pessoal de Rubens Cavalcante. Ele anunciou, sem rodeios, que o restaurante agora pertencia ao seu chefe. Seu chefe? Charlene repetiu, tentando entender. Sim, o senhor Rubens Cavalcante adquiriu a propriedade do restaurante há alguns dias. O contrato foi assinado e as mudanças começarão em breve, disse o homem, de maneira formal e sem emoção. Charlene sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim o restaurante tinha sido vendido? Ela sabia que as coisas estavam difíceis financeiramente, mas sua mãe nunca mencionou a possibilidade de vender o lugar. E agora, do nada, Rubens Cavalcante aparecia com uma ordem de posse, como se o Dona Olívia fosse apenas mais um pedaço de terra na lista de suas conquistas. Ela não sabia o que dizer. O restaurante, que era seu mundo, agora pertencia a outra pessoa. Uma pessoa que ela nem conhecia, mas já não gostava.
Charlene segurou as lágrimas enquanto o assistente entregava a papelada, detalhando as mudanças que estavam por vir. A cozinha seria modernizada, o cardápio reformulado e o foco passaria a ser em alta gastronomia. O que acontece com a comida caseira? O feijão tropeiro? O pão de queijo? Charlene perguntou, ainda tentando processar tudo. Andrea olhou com desdém e disse: "Isso não combina com a visão do Sr. Cavalcante. Ele está trazendo um novo conceito, algo mais sofisticado." Charlene ouviu aquelas palavras como se estivesse sendo arrancada de suas raízes, mas ela sabia que não deixaria isso acontecer sem lutar. O Dona Olívia era mais do que um restaurante. Era o legado de sua avó. E, de alguma forma, ela encontraria uma maneira de proteger o que sua família havia construído com tanto amor. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Charlene. Ela mal conseguia dormir, sentindo-se impotente diante da realidade que agora era sua vida. Seu restaurante, o lugar que ela tanto amava, estava prestes a ser transformado em algo que ela mal reconheceria. Rubens Cavalcante, o tal empresário, não tinha se dado ao trabalho de aparecer pessoalmente, enviando apenas seus representantes. Mas isso não diminuía a força da tempestade que ele havia trazido para sua vida. Serra Azul, com todo o seu charme e simplicidade, era o último lugar onde Charlene esperaria encontrar alguém como Rubens. Ela havia ouvido falar de sua fama. Um homem que fazia negócios sem escrúpulos, sempre em busca de mais poder e dinheiro. Diziam que ele não tinha consideração pelas pessoas que ficavam no caminho. E agora, ele estava no caminho dela. Alguns dias depois da visita dos assistentes, Rubens Cavalcante finalmente apareceu. Ele chegou de helicóptero, algo que, em Serra Azul, era tão raro quanto neve no verão. O barulho das hélices chamou a atenção de todos os moradores. Alguns curiosos se reuniram para ver de perto o homem que, para muitos, era uma lenda do mundo dos negócios. Para Charlene, ele era apenas o inimigo. Rubens desceu do helicóptero com o ar confiante de quem estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Vestia um terno caro, completamente deslocado no cenário da cidadezinha pacata. Com ele, estava uma pequena comitiva de assistentes, todos igualmente engomados e fora de lugar. Charlene observava a chegada do empresário da janela do restaurante, o coração batendo mais rápido a cada segundo. Então esse é o homem que acha que pode comprar tudo? Pensou ela, cerrando os dentes. Rubens entrou no restaurante com a expressão de alguém que já tinha julgado o local antes mesmo de conhecer. Seu olhar passou pelas mesas rústicas, pela decoração simples, e era evidente que nada ali o impressionava. Para ele, aquele era apenas mais um investimento. "Senhorita Nogueira", Rubens disse, assim que a viu. "Sim", Charlene respondeu, tentando manter a calma, embora sentisse o sangue ferver nas veias. "Eu sou Rubens Cavalcante. Imagino que já esteja ciente de que as coisas aqui vão mudar", ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Charlene respirou fundo. A última coisa que queria era começar uma discussão ali, diante dos poucos clientes que almoçavam no restaurante. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparada para lidar com a arrogância de Rubens tão cedo. "O que exatamente o senhor pretende fazer aqui?" Charlene perguntou, cruzando os braços. Rubens caminhou pelo salão com a postura de alguém que já se sentia dono do lugar. "Eu tenho planos grandiosos para este restaurante. Pretendo transformá-lo em um estabelecimento de alta gastronomia. Algo que atraia pessoas influentes de todo o estado e, quem sabe, até de fora. Esse lugar tem potencial, mas precisa de uma reforma total. E, claro, de uma nova gestão." Charlene quase riu da ironia. Alta gastronomia. Ela podia ver que ele não entendia nada sobre o que fazia aquele restaurante especial. Não era sobre o luxo, nem sobre atrair pessoas influentes. Era sobre a comida que aquecia o coração de quem a provava. Era sobre manter viva a tradição de sua avó, que cozinhava para alimentar não só o corpo, mas a alma. Rubens estava jogando tudo isso fora como se fosse algo sem valor. "O senhor realmente acha que as pessoas vão preferir seus pratos chiques a uma boa comida caseira?" Charlene perguntou, sem esconder o tom de desafio. Rubens parou, encarando-a. "Veja bem, senhorita Nogueira,
Eu entendo que você tenha um apego emocional a este lugar, mas o que eu estou propondo é progresso. Você realmente quer continuar servindo comida simples em um mundo onde todos buscam sofisticação? O que eu ofereço é uma oportunidade de crescimento. Você poderia ser uma chefe conhecida, não só aqui, mas em todo o país, se aceitasse o que estou oferecendo. Ela ouviu aquelas palavras com incredulidade. Ele não entendia nada. Para ele, ser chefe era só uma questão de fama e prestígio, mas, para Charlene, era muito mais que isso. Era sobre história, família e manter o legado vivo. Ela não queria se curvar ao que ele chamava de progresso, e tinha certeza de que sua avó teria sentido o mesmo. Eu agradeço, Senhor Cavalcante, mas não estou interessada em transformar o que construímos aqui em algo que não reconheço. Este restaurante não é sobre alta gastronomia, é sobre tradição, simplicidade e cuidar das pessoas. Se isso não é suficiente para o Senhor, sinto muito. Rubens deu um sorriso frio. Isso é o que torna tudo mais interessante, senhorita Nogueira. Veremos quem estará certo no final. Ele saiu do restaurante, deixando Charlene com um misto de raiva e frustração. Ele falava como se o futuro dela estivesse em suas mãos, como se ele já tivesse ganho a batalha antes mesmo de começá-la. Mas Charlene sabia que não deixaria seu restaurante ser destruído sem lutar. Os dias que se seguiram foram difíceis. A equipe de Rubens começou a chegar com propostas de mudanças, desde a decoração até o cardápio. Charlene tentava lidar com tudo isso sem perder a calma, mas a sensação de impotência crescia. O restaurante da sua família estava escorregando pelos seus dedos e ela não sabia se conseguiria segurar. Porém, uma coisa era certa: ela não deixaria Rubens vencer tão fácil. Se ele queria guerra, teria guerra. Os dias passaram como um borrão para Charlene. Enquanto ela tentava manter o restaurante funcionando, a equipe de Rubens Cavalcante estava constantemente presente, propondo mudanças e impondo novos planos. Eles falavam sobre a grande transformação que o restaurante sofreria e, a cada menção de modernização, Charlene sentia o coração apertar. Aquilo não era progresso. Era destruição do que sua família havia construído com tanto amor. A notícia de que Rubens organizaria um grande evento no restaurante logo se espalhou por Serra Azul. As pessoas da cidade murmuravam, especulando o que ele planejava. Seria uma festa para atrair investidores? Seria uma apresentação da nova versão do restaurante? Ninguém sabia ao certo, mas todos sentiam que algo grande estava por vir. Charlene, no entanto, sabia exatamente o que aquilo significava. Uma oportunidade para Rubens mostrá-la como uma cozinheira ultrapassada e sem visão de futuro. Ele havia dito, com sua voz fria e calculada, que ela seria a chefe principal da noite, mas Charlene não se iludia. Sabia que ele tinha outros planos. Rubens queria humilhá-la diante de todos os convidados, a elite de Belo Horizonte e possivelmente até de outras partes do Brasil. Ele queria provar que a Dona Olívia não tinha mais espaço no mundo moderno, que ela não passava de uma cozinheira de interior sem preparo para lidar com o glamour da alta gastronomia. A preparação para o evento começou dias antes, com caminhões trazendo equipamentos modernos e ingredientes caros que Charlene nunca havia usado. As mesas de madeira rústica do restaurante foram substituídas por outras, com toalhas brancas e pratos de porcelana fina. Ela mal reconhecia o lugar. A cozinha, que antes era seu santuário, estava cheia de assistentes que preparavam pratos elaborados, sob a supervisão rigorosa de André, o braço direito de Rubens. Charlene se sentia uma estranha no próprio restaurante. Isso não é o que minha avó queria, ela pensava, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Cada mudança parecia apagar um pedaço das memórias que ela tinha de sua infância naquele lugar. Na véspera do evento, enquanto Charlene tentava organizar seus pensamentos, Rubens a chamou para uma reunião rápida em seu escritório temporário, montado no salão. Ele a recebeu com um sorriso falso, como se estivessem no mesmo time. "Então, Charlene, tudo pronto para amanhã?" Ele perguntou, encostando-se casualmente na mesa. "Está", ela respondeu secamente. Sabia que não adiantava ser cordial com ele. Rubens tinha um plano, e ela estava preparada para o pior.
Ótimo, ele continuou, ignorando o tom frio de Charlene. Amanhã será uma noite inesquecível. Tenho certeza de que você vai impressionar nossos convidados. Charlene apenas assentiu, mas por dentro, seu estômago revirava. Não acreditava em uma palavra do que ele dizia. Rubens era manipulador, e ela sabia que aquela aparente tranquilidade não era um bom sinal. Mais tarde naquela noite, quando o restaurante estava vazio e silencioso, Charlene ficou sozinha na cozinha, olhando para os ingredientes que usaria no dia seguinte. Ela sabia que não teria controle sobre o evento, que tudo já estava planejado para que ela falhasse. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela não permitia que desistisse. Era como se a voz de sua avó ecoasse em sua mente, lembrando-a de que ela era capaz de muito mais do que imaginava. Ela respirou fundo, sentindo o aroma dos temperos que ainda estavam espalhados pela cozinha. Esse cheiro a acalmava, trazia lembranças de tempos mais simples, de quando ela era apenas uma menina ajudando sua avó a preparar o almoço de domingo. Esse era o seu lugar, e Charlene sabia que, por mais que Rubens tentasse destruí-la, ele nunca entenderia o que o Dona Olívia significava para ela. Na manhã do evento, a tensão no ar era palpável. Os preparativos estavam a todo vapor. O restaurante, que normalmente exalava aconchego e simplicidade, agora parecia um cenário de outro mundo. Charlene mal tinha espaço para respirar. Ela tentava manter a concentração enquanto André e sua equipe seguiam com os preparativos meticulosos. Cada detalhe era supervisionado com precisão. Rubens queria perfeição. Conforme o horário do evento se aproximava, Charlene começou a se preparar. Ela sabia que seria uma noite difícil, mas não estava disposta a ser derrotada sem lutar. Vestiu seu avental com o nome de sua avó bordado no canto, um gesto de homenagem e força. Sabia que precisaria de toda a ajuda possível para enfrentar o que estava por vir. Os convidados começaram a chegar, e Charlene podia ouvi-los conversando animadamente no salão. Eles vinham de Belo Horizonte, alguns de São Paulo, e outros eram figuras influentes no setor gastronômico. Ela reconheceu 1 ou 2 críticos famosos que já havia visto em revistas. Todos estavam ali esperando ver o fracasso de uma cozinheira de interior. Rubens os havia atraído para um espetáculo, e Charlene era o centro desse espetáculo. O que ela não sabia era que, nos bastidores, Rubens havia dado ordens específicas para seus assistentes trocarem os ingredientes do prato principal. O plano estava armado. Quando o momento chegasse, ele seria o responsável por destruí-la publicamente. O sucesso do evento dependia de sua falha. O grande momento havia chegado. O salão do restaurante Dona Olívia estava lotado de convidados ilustres, e Charlene, apesar de toda a tensão, tentava manter a compostura. Ela estava na cozinha, com as mãos trêmulas, preparando o prato principal que seria servido logo mais. Não era o prato que ela gostaria de preparar. Rubens tinha imposto uma receita elaborada e sofisticada, com ingredientes que não faziam parte do seu repertório. Era óbvio que ele estava fazendo de tudo para tirá-la de sua zona de conforto. Charlene sentia o peso do olhar de André, que supervisionava cada movimento seu. Ele era o mensageiro de Rubens, sempre ali para garantir que tudo seguisse conforme o plano do seu chefe. Cada vez que André passava pela cozinha, Charlene sentia o ar mais pesado. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Não posso errar, pensava ela, tentando controlar a respiração. O sucesso dessa noite seria sua única chance de provar que, mesmo com todas as mudanças, ela era capaz de manter o restaurante funcionando à sua maneira. Enquanto os ajudantes iam e vinham, Charlene começou a trabalhar nos detalhes finais do prato. Era uma receita complicada, mas ela estava determinada a fazer o seu melhor. Sua avó a havia ensinado a nunca desistir, mesmo nas piores situações. E essa, sem dúvida, era uma das piores. Tudo parecia estar indo bem, até que, de repente, Charlene notou algo estranho. Os ingredientes que ela havia preparado para o prato principal não estavam mais ali. A carne, que deveria ser a estrela da noite, havia sido trocada. Em vez do corte especial que ela havia selecionado, havia uma peça comum e de qualidade muito inferior. O molho,
que ela havia cuidadosamente preparado com temperos frescos, havia sido substituído por algo insosso e sem vida. O pânico começou a tomar conta de Charlene. Ela correu de um lado para o outro, tentando entender o que havia acontecido. Quem poderia ter trocado os ingredientes? Foi então que ela percebeu. Era uma sabotagem. Rubens. Era claro que ele estava por trás daquilo. Ele havia planejado tudo. A troca dos ingredientes, a pressão constante, os olhares de André. Tudo fazia parte de um plano maior para arruinar sua reputação. Charlene sabia que se servisse aquele prato da forma como estava, seria um desastre. Os convidados, críticos exigentes e habituados à alta gastronomia, não perdoariam um erro daquele nível. Ela olhou ao redor, buscando desesperadamente por uma solução. O relógio marcava o tempo passando rápido demais. O salão estava cheio de pessoas esperando pelo prato principal. As vozes animadas do lado de fora agora pareciam mais altas, mais urgentes. Cada segundo de atraso só aumentava da expectativa. E Charlene sabia que, se não fizesse algo imediatamente, sua carreira e o restaurante de sua família estariam arruinados. Ela fechou os olhos por um momento, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dela. O que minha avó faria? Charlene se perguntou, buscando forças nas memórias de Dona Olívia. Sua avó sempre dizia que a cozinha era um espaço de criatividade, que mesmo nas piores circunstâncias, uma boa cozinheira conseguia encontrar uma saída. Então, com uma determinação que não sabia que tinha, Charlene decidiu que não iria deixar Rubens vencer. Ela não serviria aquele prato sabotado. Ela não deixaria que ele a humilhasse diante de todos aqueles convidados. Charlene vasculhou rapidamente os armários e a despensa. Precisava encontrar algo com o que trabalhar. Algo que pudesse improvisar em pouco tempo. Seu olhar se deteve em alguns ingredientes simples que restavam. Farinha de milho, legumes frescos e um pedaço de queijo artesanal. Com isso, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela respirou fundo e começou a trabalhar. Sabia que tinha pouco tempo, mas não poderia se desesperar. Com mãos rápidas e habilidosas, Charlene começou a improvisar uma nova receita. Pegou os ingredientes que ainda restavam na cozinha e usou toda a sua criatividade para criar algo único. Enquanto cortava os legumes e misturava os temperos, sua mente estava focada, determinada a transformar aquele momento de crise em uma vitória inesperada. O aroma que começou a se espalhar pela cozinha era incrível. Era o cheiro familiar que Charlene conhecia desde criança, o cheiro de comida caseira, preparada com amor e cuidado. Era o que ela sabia fazer de melhor, e era isso que ela servia com orgulho no restaurante. Se os convidados esperavam alta gastronomia, eles teriam algo ainda melhor. A verdadeira essência da culinária mineira, que ela havia aprendido com sua avó. Com o prato finalmente pronto, Charlene sentiu uma onda de alívio. Ela sabia que havia feito o melhor que podia com o que tinha, e agora só restava esperar pela reação dos convidados. Os pratos foram levados ao salão por uma equipe de garçons, e Charlene ficou na cozinha, ansiosa, esperando ouvir qualquer reação. O silêncio tomou conta do lugar. Charlene prendeu a respiração, imaginando o que estava acontecendo lá fora. Então, de repente, ouviu-se o som de talheres tocando os pratos. Os convidados estavam experimentando sua criação. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Ela se perguntava se Rubens já havia percebido que seu plano havia falhado. Ele estava esperando o momento em que Charlene seria humilhada, mas talvez fosse ele quem terminaria a noite envergonhado. Charlene sabia que o futuro do Dona Olívia dependia do que aconteceria a seguir. Charlene mal conseguia respirar enquanto esperava pela reação dos convidados. Ela sabia que o prato improvisado estava longe de ser o que Rubens e sua equipe haviam planejado, mas não tinha outra opção. Era isso ou o fracasso absoluto. Agora, tudo dependia de como as pessoas do lado de fora iriam reagir ao sabor autêntico da comida que ela preparou com os poucos ingredientes que ainda restavam na cozinha. O salão, que antes parecia um palco prestes a assistir sua queda, agora estava mergulhado em um silêncio inquietante. Charlene espiava pelas pequenas janelas que separavam a cozinha do salão, tentando captar algum sinal dos rostos dos convidados.
As expressões pareciam impassíveis a princípio. O pânico tentava se instalar, mas ela o afastava com todas as suas forças. Foi então que ouviu o primeiro comentário. Um murmúrio suave, como se alguém estivesse saboreando algo inesperadamente bom. Depois, outro. E mais outro. Charlene não sabia se aquilo era um bom sinal ou se era apenas uma tentativa dos convidados de se manterem educados. Mas quando o crítico gastronômico de São Paulo, uma figura imponente e respeitada no mundo da alta gastronomia, ergueu o garfo e o abaixou devagar, com um leve sorriso nos lábios, ela soube que algo havia mudado. Os minutos seguintes foram caóticos na mente de Charlene. Ela viu os garçons passando de um lado para o outro e ouviu o som dos talheres se intensificar, como se cada vez mais pessoas estivessem ansiosas por mais uma garfada do prato. O crítico fechou os olhos ao degustar o prato novamente e então falou em voz alta, quebrando o silêncio do salão. Esse é, sem dúvida, o prato mais original e autêntico que já provei em muito tempo. O coração de Charlene quase saiu pela boca. Ela ainda estava processando o que tinha acabado de ouvir quando uma onda de sussurros atravessou o salão. As pessoas começaram a aplaudir, tímidos no início, mas logo o som dos aplausos preencheu o ambiente. Charlene não podia acreditar. Contra todas as probabilidades, seu prato improvisado havia sido um sucesso. Na cozinha, ela se encostou na parede, sentindo o alívio e a emoção inundarem seu corpo. Ela havia feito isso. Contra tudo e todos, ela conseguiu transformar uma noite destinada ao fracasso em um triunfo pessoal. A comida simples, que refletia suas raízes e a essência de sua família, havia conquistado um público que esperava algo completamente diferente. E o mais doce de tudo era que Rubens estava lá, assistindo à sua vitória. Charlene respirou fundo e se recompôs. O evento ainda não havia acabado, e ela sabia que precisaria enfrentar Rubens e seus olhares de desprezo. Mas, pela primeira vez naquela noite, sentia que estava no controle. Ela saiu da cozinha devagar, com passos firmes, em direção ao salão. Não havia o que temer agora. Seus convidados, que antes aguardavam ansiosamente sua falha, agora aplaudiam de pé. Quando Charlene finalmente entrou no salão, foi recebida com sorrisos e elogios. Pessoas que, minutos antes, talvez nem soubessem seu nome, agora a cumprimentavam como se ela fosse a grande estrela da noite. O crítico de São Paulo, que antes parecia inabalável e frio, foi até ela com um brilho nos olhos. Ele estendeu a mão e Charlene, ainda um pouco atordoada com tudo, apertou-a com firmeza. "Parabéns, senhorita Nogueira", ele disse com um sorriso genuíno. "Eu não esperava algo tão surpreendente e cheio de personalidade. Você tem um talento único." Charlene sorriu, ainda sem palavras. Não era só pelo elogio, que, por si só, já seria o suficiente para qualquer chefe sentir que alcançou o topo, mas porque ela sabia que aquele momento simbolizava muito mais do que uma vitória profissional. Era uma vitória pessoal. Ela havia provado, não apenas para os outros, mas para si mesma, que tinha o que era necessário para enfrentar qualquer desafio, mesmo sob as piores circunstâncias. Ao longe, ela viu Rubens observando tudo. Ele estava imóvel, com as mãos nos bolsos do terno caro, assistindo de longe sua tentativa de sabotar Charlene desmoronar diante de seus olhos. A expressão em seu rosto era de completa incredulidade. Ele parecia não acreditar que seu plano havia falhado tão miseravelmente. Enquanto os convidados continuavam a se aproximar de Charlene com palavras de elogio, Rubens se afastou discretamente, tentando manter a compostura. Mas o que era visível para qualquer um que prestasse atenção era o desconforto em cada movimento seu. Rubens, o poderoso empresário que sempre conseguia o que queria, tinha sido derrotado por uma cozinheira de interior, e ele sabia que aquilo não poderia ser mais humilhante. Charlene trocou olhares com Rubens, mas dessa vez foi ela quem sustentou o olhar com confiança. Rubens, por sua vez, desviou os olhos, incapaz de encarar a mulher que ele havia subestimado. Naquele momento, Charlene percebeu que algo havia mudado para sempre. Não era apenas o restaurante que estava em jogo, mas sua própria confiança.
ela, que havia começado a noite com medo do que poderia acontecer, agora sabia que podia enfrentar qualquer coisa. E, com isso, veio uma sensação de poder que ela nunca havia experimentado antes. Os convidados continuaram a elogiá-la pelo restante da noite. A cada novo cumprimento, Charlene sentia a força da vitória crescendo dentro de si. Sabia que, a partir daquele momento, o Dona Olivia jamais seria apenas um restaurante simples. Era o lugar onde ela provou a si mesma e ao mundo que o talento e a autenticidade superavam qualquer sabotagem. Enquanto a noite se encerrava, Charlene se retirou para a cozinha novamente, sentindo-se finalmente em paz. O restaurante estava seguro, pelo menos por enquanto. E, mais importante, seu orgulho também estava intacto. Quando Charlene voltou para a cozinha, um misto de emoções a atingiu como uma avalanche. O alívio de ter superado o momento mais tenso de sua carreira misturava-se com uma sensação de incredulidade. Ela havia conseguido, contra todas as expectativas, transformar o que parecia ser sua ruína em uma vitória grandiosa. Era difícil acreditar que o crítico de São Paulo, aquele que ela sempre admirou de longe, elogiara seu trabalho de uma forma tão enfática. Mas o mais importante não era o elogio. Para Charlene, o verdadeiro triunfo estava na sensação de dever cumprido. Ela havia mantido viva a essência do Dona Olivia, algo que Rubens Cavalcanti nunca conseguiria tirar dela. Aquele prato, improvisado sob pressão, continha mais do que apenas sabores e texturas. Continha sua história, suas raízes e tudo o que ela sempre acreditou que a comida representava. Enquanto o evento seguia no salão, ela finalmente teve um momento de respiro. Suas mãos ainda tremiam levemente e ela se apoiou no balcão, tentando organizar os pensamentos. A noite havia sido uma montanha-russa emocional e agora, com o evento caminhando para o fim, Charlene se permitia sentir um pouco de orgulho. Mas, mesmo assim, a tensão não havia desaparecido completamente. Ainda restava lidar com Rubens. Ela sabia que ele estava furioso. Mesmo sem ter falado com ele diretamente após o sucesso do prato, Charlene sentia a presença esmagadora de sua frustração. Não era apenas uma questão de um plano que havia dado errado. Era muito mais profundo do que isso. Rubens estava acostumado a vencer, a ter o controle total das situações. E agora, ele havia perdido. Foi então que André, o assistente pessoal de Rubens, entrou na cozinha. Ele sempre fora formal e distante com Charlene, mas dessa vez seu semblante era ainda mais frio. Ele parou diante dela e, sem sequer sorrir, entregou uma folha de papel dobrada. "O senhor Cavalcanti pediu para que eu entregasse isso a você", disse André com o tom cortante. Charlene pegou o papel sem dizer nada e o abriu. Era uma carta breve, escrita com a mesma formalidade que ela já esperava de Rubens. "Parabéns pelo sucesso do evento. Mas lembre-se, esta é apenas a primeira batalha. O que está em jogo é muito maior do que um prato bem servido." Ela leu as palavras com um aperto no peito. Sabia que Rubens não desistiria tão facilmente. Ele não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota sem lutar. A carta era clara. Aquilo não havia acabado. Charlene guardou a carta no bolso do avental, determinada a não deixar que as palavras de Rubens a abalassem. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis dali em diante, mas também sabia que não estava disposta a desistir do que era seu por direito. O Dona Olivia tinha resistido à primeira tentativa de destruição, e Charlene estava disposta a lutar com todas as suas forças para protegê-lo. Ao final do evento, os convidados começaram a se despedir, satisfeitos com a noite. Muitos vieram até Charlene para se despedir pessoalmente, elogiando sua criatividade e coragem. Cada novo elogio a fazia sentir que estava no caminho certo, mas mesmo assim, uma sombra pairava sobre ela. Sabia que Rubens não iria recuar, e isso a preocupava. Rubens, por sua vez, permaneceu à distância, observando de perto cada movimento. Ele não se aproximou de Charlene, não a parabenizou em público, nem fez qualquer menção ao que havia acontecido. Apenas observava, com aquele olhar calculista, como quem já estava pensando no próximo movimento. A expressão em seu rosto era de quem já estava planejando a próxima jogada.
Charlene, no entanto, não demonstrou receio. Quando os últimos convidados deixaram o salão, ela olhou para Rubens de longe. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, mas desta vez foi diferente. Ela não se sentiu intimidada. Rubens, que sempre carregava aquela aura de superioridade, agora parecia mais distante, mais desconcertado. Ele podia planejar suas próximas ações, mas Charlene também estava pronta para o que viesse. Quando finalmente o silêncio tomou conta do restaurante, Charlene voltou à cozinha e começou a limpar, como sempre fazia após um dia de trabalho. Para ela, aquele ritual de limpeza era quase um momento de reflexão, uma forma de processar tudo o que havia acontecido. Enquanto lavava as panelas e arrumava os utensílios, sua mente viajava de volta àqueles dias simples, quando era apenas uma menina observando sua avó na cozinha. Foi ali, em meio ao vapor das panelas e ao cheiro de temperos ainda no ar, que Charlene se lembrou do porquê lutava tanto. Não era só pelo restaurante, mas pelo que ele representava. Cada prato que saía da cozinha do Dona Olívia era uma homenagem à sua avó, à simplicidade e ao carinho com que ela tratava a comida. E esse legado, Charlene sabia, era algo que nem Rubens, com todo o seu poder, poderia apagar. Com o restaurante agora vazio e limpo, Charlene saiu para a varanda, sentindo a brisa suave da noite de Serra Azul. O céu estava claro e as estrelas brilhavam com intensidade. Ela respirou fundo, sentindo a paz que só a simplicidade de sua cidade natal podia trazer. Eu venci hoje, pensou, olhando para o horizonte, mas sei que essa luta está longe de acabar. Ela sabia que o futuro ainda guardava muitos desafios. Rubens Cavalcante era um adversário poderoso, mas Charlene tinha algo que ele jamais entenderia: a conexão com suas raízes, com sua família e com a terra que a formou. E tarde com isso, ela estava pronta para o que viesse. Na manhã seguinte ao evento, Serra Azul despertava devagar, com a calmaria habitual. As ruas de paralelepípedo ainda estavam vazias, e o ar da manhã trazia consigo o cheiro de café fresco e pão de queijo assando nas casas da cidade. Charlene, no entanto, acordou com um novo tipo de energia. Apesar de ter dormido pouco, o sentimento de vitória da noite anterior ainda estava vivo dentro dela. Ela sabia que havia superado um dos maiores desafios de sua vida, mas também sabia que o confronto com Rubens estava longe de acabar. Enquanto tomava seu café na varanda, ela observava o movimento lento da cidade e refletia sobre tudo o que havia acontecido. A noite anterior parecia um sonho distante e, mesmo com a sensação de alívio, Charlene sentia uma inquietação crescente. Ela sabia que Rubens não era o tipo de homem que aceitaria a derrota facilmente. Ele ainda tinha cartas para jogar, e isso a deixava em alerta. Foi então que uma notícia inesperada chegou aos ouvidos de Charlene. Durante o café da manhã, sua mãe, sempre atenta às conversas da cidade, entrou no restaurante com um olhar de surpresa. "Charlene, você não vai acreditar", disse ela, animada. "Rubens Cavalcante está sendo comentado por toda Belo Horizonte. Dizem que ele foi humilhado ontem no evento e que o fracasso do plano dele foi um desastre para a reputação dele." Charlene levantou os olhos intrigada. A notícia de sua vitória no evento havia se espalhado tão rapidamente? E mais importante, Rubens estava sendo criticado publicamente? Isso era algo que ela não esperava. Sua mãe continuou. "Parece que alguns convidados influentes, incluindo o crítico de São Paulo, fizeram questão de comentar que o prato que você serviu foi a grande estrela da noite e que as mudanças que Rubens queria implementar só serviriam para estragar o restaurante. Disseram que ele perdeu o controle da situação." Charlene ficou em silêncio por um momento, tentando absorver o impacto daquelas palavras. Ela havia vencido mais do que uma batalha pessoal. Havia atingido Rubens em seu ponto mais sensível, sua reputação. Para um homem como ele, que construía sua imagem em torno do controle e do sucesso, ser visto como alguém que havia fracassado em uma de suas investidas era uma derrota que ele não poderia ignorar. Com a notícia espalhada pela alta sociedade de Belo Horizonte, Rubens estava enfrentando uma pressão que ele não antecipava,
Charlene sabia que ele orgulhava-se de nunca ser desafiado, e agora, ver sua imagem manchada por um evento que ele mesmo organizou era o tipo de humilhação pública que ele jamais esqueceria. Isso só aumentava a tensão entre eles. Enquanto arrumava as coisas no restaurante, Charlene percebeu que mais pessoas da cidade estavam curiosas sobre o que havia acontecido na noite anterior. Alguns clientes antigos vieram até ela para perguntar sobre o evento, e todos estavam empolgados com o sucesso que ela havia alcançado. Para a comunidade de Serra Azul, ver Charlene triunfar sobre alguém tão poderoso quanto Rubens era uma fonte de orgulho. "Você mostrou a eles, menina", exclamou Dona Eulália, uma cliente fiel, enquanto tomava seu café da manhã no restaurante. "Não tem nada melhor do que ver alguém da nossa terra vencer esses figurões de fora que acham que podem passar por cima da gente." Charlene sorriu, sentindo-se acolhida pelo apoio de sua cidade. Era uma sensação gratificante saber que, além de ter defendido o restaurante de sua família, ela também havia representado sua comunidade de forma honrosa. Porém, à medida que o dia passava e os elogios continuavam, Charlene sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Rubens não era o tipo de pessoa que deixava uma derrota passar sem retaliação. E embora ele estivesse sendo criticado, Charlene sabia que isso só o tornaria mais perigoso. À tarde, quando o movimento no restaurante começou a diminuir, Charlene teve uma surpresa inesperada. Rubens apareceu na porta. Ele estava sozinho, sem a comitiva de assistentes que costumava acompanhar sua presença. Seu rosto estava sério e, embora ele tentasse manter a compostura, havia algo em seu olhar que denunciava sua frustração. Era como se ele estivesse tentando medir suas palavras cuidadosamente, mas o orgulho ferido transparecia em cada gesto. "Podemos conversar?" perguntou Rubens, com a voz controlada, embora houvesse uma tensão perceptível. Charlene assentiu, ciente de que aquele momento havia chegado. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar Rubens frente a frente. Os dois se sentaram em uma mesa nos fundos do restaurante, longe dos olhares curiosos dos poucos clientes que ainda estavam no local. Rubens olhou ao redor, como se estivesse tentando entender o que tornava aquele lugar tão especial. Depois de um longo silêncio, ele finalmente começou a falar. "Eu subestimei você", disse Rubens, sem rodeios. "Achei que pudesse controlar a situação, mas está claro que você tem mais talento do que eu imaginava." Charlene observou Rubens com atenção. Ele não parecia o homem arrogante e seguro de si que ela havia conhecido antes. Havia uma certa vulnerabilidade em sua fala, algo que ele provavelmente não deixava transparecer com frequência. "Eu não estava tentando provar nada para você", respondeu Charlene. "Calma. A única coisa que fiz foi defender o que é meu. Este restaurante é a minha vida, e eu não vou deixar ninguém destruí-lo." Rubens assentiu, parecendo refletir sobre as palavras de Charlene. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse avaliando o que dizer a seguir. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, quase como um pedido de desculpas não verbalizado. "Talvez eu tenha sido duro demais com você", admitiu, "mas o que está em jogo aqui é muito maior do que você imagina. Eu tenho meus motivos para agir assim." Charlene o encarou, sem saber exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas, antes que pudesse perguntar mais, Rubens se levantou, ainda com a expressão tensa. "Isso ainda não acabou, Charlene", disse ele, com o tom de voz voltando ao normal, frio e controlado. "Você pode ter vencido esta batalha, mas a guerra está longe de terminar." Com essas palavras, Rubens deixou o restaurante, deixando Charlene sozinha com seus pensamentos. A humilhação pública havia abalado o poderoso empresário, mas ele ainda tinha uma carta na manga. E Charlene sabia que, apesar da vitória, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Os dias que se seguiram àquela conversa com Rubens foram cheios de incerteza para Charlene. Embora ela tivesse vencido a primeira batalha, sabia que ele ainda estava tramando algo. A sensação de que a luta estava longe de terminar não a deixava em paz, e, apesar das palavras mais suaves que ele havia usado, Charlene sabia que Rubens não era um homem que desistia facilmente.
Ela tentou se concentrar no trabalho, mantendo o restaurante funcionando como sempre. As mesas continuavam a se encher e a comunidade de Serra Azul demonstrava um apoio ainda mais forte a ela. Mas, em meio ao sucesso recente, Charlene não conseguia afastar a sombra de Rubens. Ele estava quieto demais e isso a incomodava. Foi em uma tarde tranquila, quando o movimento do restaurante já havia diminuído, que Charlene recebeu uma visita inesperada. Uma senhora de cabelos grisalhos, com um rosto familiar, entrou pela porta do Dona Olívia. Charlene, que estava no balcão organizando algumas contas, olhou para a mulher e sentiu um calafrio. Havia algo naquele olhar que a fez lembrar imediatamente de sua avó. "Posso ajudar?" perguntou Charlene, tentando esconder o nervosismo repentino. A mulher se aproximou lentamente, com passos firmes, mas com uma suavidade no olhar que contrastava com a seriedade de sua expressão. Ela se apresentou como Laura, uma antiga amiga de Dona Olívia, alguém que havia vivido na cidade há muitos anos, mas que, por motivos pessoais, se afastou de Serra Azul. "Você é a neta de Olívia, não é?" perguntou Laura, sorrindo levemente. "Eu soube da sua vitória no evento e senti que precisava vir até aqui." Charlene assentiu, um pouco surpresa por aquela visita inesperada. Havia algo na maneira como Laura a olhava que sugeria que aquela conversa ia além de um simples elogio pelo sucesso do restaurante. "Eu conheci muito bem sua avó, sabe?" continuou Laura, com um tom de voz que parecia cheio de memórias. "Ela foi uma mulher incrível, forte, determinada, mas havia coisas que ela nunca lhe contou, não é?" Charlene sentiu seu coração acelerar. Sua avó sempre fora uma figura de força em sua vida, mas Dona Olívia também era discreta, sempre guardando certas partes de seu passado para si mesma. O que exatamente aquela mulher estava insinuando? Coisas como o fato de que ela teve uma relação muito próxima com Rubens Cavalcante, muitos anos atrás. Charlene arregalou os olhos, incapaz de esconder o choque. Rubens? Sua avó e Rubens haviam tido algum tipo de relação? Isso era inconcebível para ela. "O quê?" foi a única coisa que Charlene conseguiu dizer. Laura suspirou, como se aquele momento fosse inevitável. Ela parecia entender a confusão de Charlene, mas continuou, com a paciência de quem estava prestes a revelar algo importante. "Sim, Charlene. Rubens e sua avó se conheceram quando ele ainda era jovem, antes de se tornar o homem que é hoje. Eles tiveram uma história, algo que, por razões complicadas, nunca foi adiante. Sua avó era uma mulher de princípios, e Rubens, bem, ele sempre foi ambicioso." Charlene sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Como era possível que sua avó, a mulher que sempre representou tudo o que era bom e puro em sua vida, tivesse se envolvido com alguém como Rubens? A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a fazer sentido. A maneira como Rubens olhava para o restaurante, a insistência em controlá-lo. Talvez houvesse algo mais profundo em suas ações do que apenas uma questão de negócios. "Por que ela nunca me contou?" perguntou Charlene, ainda tentando entender a magnitude daquela revelação. "Ela provavelmente queria proteger você dessa história", respondeu Laura. Sua avó era orgulhosa, e quando as coisas não deram certo entre ela e Rubens, ela decidiu seguir em frente, construir uma vida aqui com sua família. Mas o que você talvez não saiba é que Rubens nunca superou o que aconteceu entre eles. Charlene se sentou em uma cadeira próxima, sentindo que suas pernas não a sustentariam mais. Laura se aproximou e colocou a mão no ombro de Charlene, como se soubesse que ela precisava de um momento para processar tudo. "Rubens não sabia que você era neta de Olívia até pouco tempo atrás", continuou Laura. "Foi por isso que ele comprou o restaurante. No começo, ele só queria expandir seus negócios, mas quando descobriu quem você era, as coisas mudaram. Ele viu uma oportunidade de retomar o controle do que ele acreditava ter perdido anos atrás." A cabeça de Charlene estava rodando. Isso explicava tanto sobre o comportamento de Rubens, sobre sua obsessão em transformar o restaurante em algo que não fazia parte da tradição da família. Era como se ele estivesse tentando apagar uma parte de sua própria história, ao mesmo tempo em que tentava se vingar de algo que, para ela, nem sequer existia.
Então ele sabia, o tempo todo, murmurou Charlene, ainda sem acreditar. Sim, confirmou Laura. Mas sua avó nunca quis que isso a afetasse. Ela queria que você tivesse a chance de seguir seus próprios passos, de construir seu próprio legado, sem as sombras do passado. Charlene ficou em silêncio por um longo momento, tentando absorver tudo. Sua avó, a mulher que ela sempre admirou, havia escondido um segredo tão grande por tanto tempo. E agora, Rubens estava de volta, tentando de alguma forma acertar contas com um passado que, para Charlene, não fazia sentido. Mas agora tudo estava claro. A guerra entre ela e Rubens não era apenas sobre o restaurante. Era uma batalha entre o passado e o presente, entre o que foi e o que poderia ter sido. E Charlene sabia que, para vencer, ela precisaria mais do que nunca da força que sua avó lhe ensinou. Os dias que seguiram a revelação de Laura foram uma montanha-russa emocional para Charlene. Ela ainda estava tentando processar tudo o que havia descoberto. O fato de que Rubens e sua avó haviam tido um passado juntos não era algo fácil de aceitar, e muito menos o fato de que ele sabia quem ela era antes mesmo de tudo começar. A sensação de traição e manipulação a consumia, e, ao mesmo tempo, Charlene sentia que finalmente entendia os verdadeiros motivos de Rubens. Ela se perguntou inúmeras vezes como as coisas teriam sido se sua avó tivesse compartilhado esse segredo com ela. Será que tudo teria sido diferente? Será que Rubens ainda teria tentado tomar o controle do restaurante? Ou, talvez, o que estava acontecendo fosse inevitável, um conflito que se originou há décadas, mas que agora tinha chegado ao seu ápice. Apesar de toda a confusão interna, Charlene sabia de uma coisa. Ela precisava manter o foco. O restaurante era sua prioridade. E, por mais que o passado de sua avó fosse doloroso e complexo, isso não mudava o fato de que o Dona Olívia era sua responsabilidade agora. E ela não deixaria que Rubens destruísse isso. Foi em meio a essa turbulência que Charlene recebeu uma visita inesperada. No início da tarde, enquanto arrumava a cozinha para o serviço do jantar, um dos garçons se aproximou dela com um semblante um tanto preocupado. Charlene, tem alguém aí fora querendo falar com você. Ela franziu a testa. Quem? O Rubens Cavalcante, respondeu o garçom, como se aquelas palavras fossem pesadas demais para serem ditas. Charlene congelou por um momento. Depois de tudo o que havia acontecido, a última pessoa que ela esperava ver era Rubens. Ele tinha sido tão cauteloso e distante desde o fracasso no evento que Charlene acreditava que ele manteria essa distância. Mas agora ele estava ali, esperando por ela. Sem dizer nada, Charlene tirou o avental e se dirigiu ao salão do restaurante, onde Rubens a aguardava. Ele estava sentado em uma mesa no canto, a expressão mais calma do que o habitual. Não havia a arrogância de antes, nem o olhar superior que ele sempre lançava quando falava com ela. Na verdade, Rubens parecia cansado, como se estivesse carregando um peso enorme nas costas. Quando Charlene se aproximou, ele se levantou lentamente, ajeitando o paletó como se estivesse nervoso. Era uma visão incomum para ela. Rubens não era o tipo de homem que demonstrava qualquer sinal de fraqueza. "Posso sentar?" perguntou Charlene, mantendo sua postura firme. "Claro", respondeu Rubens, voltando a se sentar. O silêncio entre os dois era palpável. Charlene cruzou os braços, esperando que ele começasse a falar. Mas Rubens parecia hesitante. Algo dentro dele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, como se ele soubesse que não havia maneira fácil de dizer o que precisava ser dito. "Eu vim aqui hoje porque acho que chegou a hora de você saber a verdade", começou ele, com a voz mais baixa do que o normal. "Você já deve ter ouvido falar sobre o que aconteceu entre mim e sua avó." Charlene assentiu lentamente. "Laura me contou." Rubens respirou fundo, como se aquelas palavras fossem um alívio. "Então você sabe que as coisas entre mim e Olívia eram complicadas. Eu era um jovem ambicioso, querendo conquistar o mundo. Ela, por outro lado, tinha raízes profundas aqui. Amava esse lugar,
amava a simplicidade da vida em Serra Azul. Nós nos amamos, mas, no fim, éramos de mundos diferentes. Charlene ouvia Rubens, mas suas palavras não amenizavam a dor que ela sentia. Saber que ele tinha uma história com sua avó não mudava o que ele havia tentado fazer com o restaurante. Ele ainda era o homem que havia tentado humilhá-la, que queria destruir o legado de sua família. "E o que isso tem a ver comigo, Rubens?" perguntou Charlene, impaciente. "Você sabia quem eu era desde o início. Por que mentiu? Por que não me disse nada?" Rubens abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse lutando contra a vergonha. "Eu não sabia no início. Quando comprei o restaurante, não sabia que você era neta de Olivia. Para mim, era só mais um negócio. Mas, quando descobri, as coisas mudaram. Era como se o passado tivesse voltado para me assombrar, e eu não soube como lidar com isso. Então, em vez de me contar a verdade, você decidiu me sabotar? Você achou que poderia simplesmente me destruir para corrigir os erros do seu passado?" Charlene retrucou, a raiva crescendo em sua voz. Rubens suspirou profundamente, parecendo derrotado. "Eu cometi muitos erros, Charlene. Muitos. E você tem todo o direito de me odiar pelo que fiz. Mas eu não vim aqui para justificar minhas ações. Eu vim porque quero pedir perdão." As palavras pairaram no ar entre eles, e Charlene sentiu o peso do pedido de Rubens. Nunca imaginou que ele se rebaixaria ao ponto de pedir perdão, mas ali estava ele, vulnerável, admitindo suas falhas. Ainda assim, ela não sabia se poderia perdoá-lo. Ele havia causado tanto dano, e a dor de saber que ele estava conectado à sua avó só tornava tudo mais confuso. "Perdão?" Charlene repetiu, como se estivesse tentando entender o que aquelas palavras significavam naquele contexto. Rubens a encarou, com uma seriedade que ela não havia visto antes. "Eu não posso voltar atrás e desfazer o que fiz. Não posso mudar o passado, mas posso tentar ser uma pessoa diferente a partir de agora. Eu só espero que, algum dia, você possa encontrar um lugar para o perdão." Charlene ficou em silêncio por um longo momento. Havia uma parte dela que queria aceitar aquelas palavras, que queria acreditar que ele poderia mudar. Mas, ao mesmo tempo, havia outra parte que ainda carregava a dor da traição. "Não sei se estou pronta para isso, G. Rubens", disse ela com sinceridade. "Você causou muito estrago e o restaurante é tudo o que eu tenho." Rubens assentiu lentamente. "Eu entendo, e não espero que você me perdoe agora, mas espero que, algum dia, você possa ver que não sou apenas o homem que tentou destruí-la. Há mais em mim do que isso." Sem dizer mais nada, Rubens se levantou e saiu do restaurante, deixando Charlene sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que a jornada para o perdão seria longa, mas pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível. Os dias seguintes ao pedido de perdão de Rubens foram de profunda reflexão para Charlene. Ela ainda se sentia dividida, os sentimentos conflitantes pulsando dentro dela a cada momento que pensava nas palavras dele. Parte de Charlene queria simplesmente seguir em frente e deixar tudo para trás. Outra parte, no entanto, sentia que precisava confrontar essa história de forma mais definitiva. O restaurante continuava cheio, com clientes que agora sabiam da vitória de Charlene no evento e da humilhação pública de Rubens. Serra Azul parecia mais viva do que nunca, e a notícia de que o Dona Olivia resistiu à tentativa de modernização forçada atraía novos visitantes curiosos. Charlene estava no auge da carreira, com convites de programas de televisão e críticos interessados em escrever sobre o seu restaurante. Mas, no fundo, ela sabia que ainda havia uma decisão importante a ser tomada. Certa manhã, enquanto preparava um bolo de fubá na cozinha, sua mãe entrou, como sempre fazia, carregando as últimas fofocas da cidade. No entanto, dessa vez, ela trazia algo que Charlene não esperava ouvir. "Você não vai acreditar, Charlene. O Rubens está vendendo suas propriedades por aqui." Charlene parou o que estava fazendo. "Como assim?" "É isso mesmo. Dizem que ele decidiu sair da região de vez. Parece que aquela humilhação pública no evento mexeu mais com ele do que imaginávamos. Ele colocou várias fazendas e outros negócios à venda."
Aquela informação fez Charlene parar para pensar. Rubens estava desistindo? Ela não sabia o que isso significava para ele, mas de alguma forma, parecia que ele havia finalmente reconhecido a derrota. E, ao mesmo tempo, isso trouxe um novo dilema para ela. Durante anos, Rubens havia controlado parte das terras ao redor de Serra Azul. Ele era um dos maiores empresários da região. E, agora, com sua saída iminente, muitas dessas propriedades estavam sendo colocadas à disposição. A mãe de Charlene mencionou que um dos negócios à venda incluía o próprio Dona Olívia. Charlene sentiu um frio na espinha. Se o restaurante estava à venda, aquilo significava que ela teria a oportunidade de finalmente comprá-lo de volta e garantir que nunca mais caísse nas mãos de outra pessoa como Rubens. Era uma oportunidade única, mas não sem desafios. Ela teria que tomar uma decisão grande e sabia que isso exigiria coragem. "Você está pensando em comprar o restaurante?" perguntou sua mãe, como se pudesse ler seus pensamentos. Charlene ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. A ideia de finalmente ter o controle total do restaurante era tentadora. Ela sempre quis que o Dona Olívia fosse dela, que carregasse não apenas o nome de sua avó, mas também a sua própria assinatura. Se comprasse o restaurante, poderia garantir que o legado de sua família nunca fosse corrompido. "Estou", respondeu Charlene, determinada. "Se eu puder, vou comprar o restaurante." O processo, no entanto, não seria simples. Embora Charlene estivesse em um momento de sucesso, adquirir o restaurante exigiria um investimento grande. Ela teria que fazer um planejamento cuidadoso, pensar em todas as implicações e, acima de tudo, garantir que estivesse preparada para essa nova etapa. Mas, no fundo, Charlene sabia que essa era a decisão certa. Com o apoio de sua mãe e da equipe do restaurante, Charlene começou a reunir informações sobre a compra. Ela precisava de um plano sólido para fazer a oferta a Rubens, e isso envolvia mais do que apenas dinheiro. Precisava garantir que o Dona Olívia continuasse sendo o coração da comunidade e que seu nome representasse tudo o que havia sido construído até ali. Alguns dias depois, Charlene marcou uma reunião com Rubens. Desta vez, ela não estava nervosa ou hesitante. Agora, ela estava preparada para resolver a questão de uma vez por todas. Eles se encontraram em um pequeno escritório que Rubens usava como base na cidade. Ao entrar, Charlene percebeu que ele estava mais abatido do que da última vez em que conversaram. Parecia que o peso das derrotas recentes havia finalmente se instalado nele. Rubens a cumprimentou com um sorriso fraco, um contraste gritante com o homem arrogante que ela havia conhecido no início. Ele gesticulou para que ela se sentasse e, por um momento, ficaram em silêncio, ambos sabendo que aquela conversa seria um ponto de virada. "Você soube que estou vendendo as propriedades", disse Rubens, sem rodeios, incluindo o restaurante. "Sim", respondeu Charlene, firme, "e estou interessada em comprá-lo." Rubens assentiu, como se já esperasse por essa resposta. Ele se recostou na cadeira, parecendo pensativo. "Eu sabia que esse dia chegaria. O restaurante sempre foi seu, Charlene, mesmo quando não estava em suas mãos." Charlene sentiu um nó na garganta, mas não queria que a emoção tomasse conta naquele momento. Ela tinha que ser prática, tinha que resolver o assunto de maneira objetiva. "Quero garantir que o restaurante continue com a essência que minha avó construiu. Quero que o Dona Olívia continue sendo o que sempre foi. Um lugar de tradição, de comida simples e de histórias que fazem parte da nossa vida." Rubens olhou para ela, seus olhos mostrando uma mistura de arrependimento e resignação. "Eu cometi muitos erros, Charlene, e esse restaurante representa o maior deles. Acho que está na hora de corrigir isso." Com um suspiro profundo, ele concordou em vender o restaurante para Charlene por um preço justo, que refletia não apenas o valor financeiro do lugar, mas também o significado emocional que ele tinha para ela. Os dois passaram horas discutindo os detalhes da venda e, quando tudo foi acertado, Charlene sentiu uma sensação de alívio e realização.
Ela sabia que esse era o começo de uma nova era para o Dona Olivia. Agora, o restaurante era verdadeiramente dela e ela teria o controle completo sobre seu futuro. Ao sair do escritório de Rubens, Charlene sentiu o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Ela havia lutado, superado desafios e, no final, reconquistado o que sempre foi seu de direito. Charlene sentia-se diferente naquela manhã, com uma energia renovada. O sol mal havia surgido, mas ela já estava de pé, preparando-se para o que seria um novo capítulo na história do Dona Olivia. O restaurante agora era oficialmente seu. A papelada estava assinada, os trâmites finalizados, e ela sentia um alívio profundo por saber que o legado de sua avó estava finalmente protegido de qualquer tentativa de destruição. Enquanto caminhava pelo salão vazio do restaurante, Charlene passou as mãos pelas mesas de madeira rústica que tantas vezes haviam sido o cenário de conversas, risadas e histórias. Aquele lugar carregava mais do que memórias de sua infância. Carregava a história de toda uma comunidade, de pessoas que vinham ali não apenas para comer, mas para sentir o calor e a familiaridade que apenas uma comida feita com carinho poderia oferecer. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro leve do café recém-coado que vinha da cozinha. Era uma sensação boa, de pertencimento. Pela primeira vez em meses, Charlene sentia que estava completamente no controle de sua vida e de seu destino. Os primeiros clientes começaram a chegar, muitos deles moradores locais que, assim como Charlene, haviam crescido frequentando o Dona Olivia. A notícia de que ela havia comprado o restaurante se espalhou pela cidade como fogo, e todos estavam ansiosos para vê-la em ação, agora como a verdadeira proprietária. Um a um, os clientes entravam, cumprimentando Charlene com sorrisos e palavras de encorajamento. Serra Azul estava orgulhosa de sua filha, e ela, por sua vez, estava determinada a fazer jus a essa confiança. No final da manhã, o restaurante estava lotado e Charlene se dividia entre a cozinha e o salão, supervisionando cada detalhe. Ela fazia questão de participar de todos os processos, desde o preparo dos pratos até o atendimento aos clientes. Sabia que, embora fosse a dona, sua presença constante e envolvimento eram o que tornavam o restaurante especial. Enquanto o almoço seguia, Charlene viu entrar uma figura que ela não esperava ver tão cedo. Rubens Cavalcante. Ele entrou sozinho, sem a habitual comitiva de assistentes ou seguranças. Estava vestido de maneira mais simples do que o normal, e sua expressão era serena, quase resignada. Charlene, ao vê-lo, sentiu uma pontada de curiosidade. Sabia que Rubens não apareceria ali sem motivo, especialmente agora que o restaurante não estava mais sob seu controle. Ainda assim, ele se aproximou de maneira respeitosa, como se soubesse que aquele lugar pertencia completamente a ela agora. "Posso me sentar?" perguntou ele quando se aproximou do balcão. Charlene assentiu, sem perder o foco no que estava fazendo. "Claro, fique à vontade." Rubens sentou-se em uma das mesas de canto, as mesmas onde antes observava tudo de longe, tentando controlar cada detalhe. Mas desta vez, ele parecia um homem diferente. Não havia arrogância em sua postura, nem a frieza que tantas vezes havia usado como armadura. Ele parecia, de fato, mais humano. Depois de algum tempo em silêncio, observando o movimento do restaurante, Rubens finalmente falou. "Eu só queria ver o restaurante uma última vez, do jeito que ele sempre deveria ter sido." Charlene parou o que estava fazendo por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ela sabia que aquele era o Rubens mais próximo de sua verdade, um homem que carregava arrependimentos profundos e que agora estava lidando com as consequências de suas escolhas. "Você fez o que era certo, Charlene", continuou ele, sem desviar o olhar. "Esse lugar, ele sempre pertenceu à sua família. Eu só queria ter entendido isso antes." Charlene, embora ainda ressentida por tudo o que havia acontecido, sentiu uma certa compaixão por Rubens. Ele havia perdido muito, sua reputação, seu controle e talvez até algo de si mesmo ao longo do caminho. Mas, naquele momento, ela percebeu que ele estava, finalmente, reconhecendo o que deveria ter sido desde o início. "Eu não esperava que você dissesse isso", respondeu Charlene, sincera,
Rubens deu um sorriso triste. Nem eu esperava estar aqui assim. Mas acho que, no final, todos temos que enfrentar nossos próprios erros. Charlene concordou com a cabeça, sem saber exatamente o que dizer. Sabia que o ciclo entre ela e Rubens estava, de certa forma, se fechando ali. Ele havia cometido muitos erros, mas também havia demonstrado que, em algum nível, estava disposto a consertá-los. No entanto, Charlene também sabia que nem tudo poderia ser perdoado de imediato. O restaurante está bem agora, Rubens, disse ela, olhando ao redor. Eu vou garantir que ele continue assim, fiel ao que minha avó sempre quis. Rubens a observou por um momento, antes de se levantar. Tenho certeza que você vai, e vai fazer isso melhor do que qualquer um. Ele se despediu com um aceno silencioso, e Charlene o observou sair pela porta, sabendo que provavelmente seria a última vez que o veria ali. E, de certa forma, isso trouxe uma sensação de encerramento. A história de Rubens e de sua avó havia finalmente chegado ao fim. A tarde passou tranquila e, ao final do expediente, Charlene estava exausta, mas feliz. O restaurante havia sido um sucesso mais uma vez e, agora, ela sentia que tudo estava no lugar. Enquanto organizava a cozinha e limpava as mesas, pensou no caminho que havia percorrido até ali. Dona Olívia estava a salvo, e Charlene sabia que, dali em diante, o restaurante seria o reflexo de tudo o que ela acreditava. Sua avó estaria orgulhosa, e o legado da família continuaria vivo, não apenas nas receitas, mas na maneira como Charlene cuidava de cada detalhe, com amor e dedicação. Quando finalmente se sentou para descansar, Charlene olhou para o horizonte e sentiu uma paz profunda. Ela havia vencido, não apenas contra Rubens, mas contra todas as dificuldades que surgiram no caminho. E agora, o futuro era seu para construir.